Olá, alunos! Hoje nós vamos dar mais uma olhadinha na história de Israel. Nós vamos dar continuidade ali no capítulo 3, que é a transição entre os juízes e a monarquia. Mas antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo que vamos estudar, que vamos compreender mais da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, sabedoria para cada um dos alunos, para mim, para que possamos ouvir a Tua voz e sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Guia-nos, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os livros que vão começar a falar sobre o reinado, né? Os reinados. E o primeiro livro que nós vamos ver é 1 Samuel. É interessante que 1 e 2 Samuel, no original, ele não é dividido. Ele passa a ser dividido quando houve a tradução para o grego, certo? A conhecida Septuaginta. E como o texto acabou ficando muito grande nessa tradução, eles acabaram dividindo em 1 e 2 Samuel. Outra curiosidade é que o livro de Samuel, ele tem outros nomes, né? Pode ser livro de Samuel, Samuel, o nome de Deus, seu nome é Deus, ouvido de Deus, pedido a Deus. Então, existem vários nomes diferentes. Também foi compilado ali 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, como primeiro, segundo, terceiro, quarto reinado. E a Vulgata Latina, ela vai chamar, né, os livros de Samuel e Reis de livro dos reis. Então, assim, há algumas variações aí com o passar do tempo, mais por uma questão didática, de compreensão também. Mas hoje acabou ficando, mais para frente, a Vulgata Latina, né, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, acabou mantendo essa nomenclatura de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E o autor de Samuel, de 1 e 2 Samuel, a tradição judaica diz que foi Samuel, com exceção dos textos que falam a respeito da sua morte. Outras pessoas acham que talvez tenha sido um dos profetas da escola de profetas que Samuel ali cria. E outras pessoas simplesmente acham que pode ter sido um escriba, alguém ali, né? Mas, por convenção, se diz que foi Samuel. E Samuel, ele vai começar, né, falando a respeito dele mesmo, de como ele veio ao mundo. E começa contando a história de seu pai e de sua mãe, uma história muito conhecida, né, em que Samuel era filho de Eucana e eles vinham sempre até Siló, onde estava a arca, para oferecer os sacrifícios e utilizar, né, fazer a participação nas festas judaicas. E nós sabemos que a mãe de Samuel, Ana, era estéril e o seu pai tinha uma outra esposa, a Penina, e todos acho que já conhecem a história. E Deus ouve a oração de Ana, isso tudo fazia parte do seu propósito já, né? E através de um milagre, Samuel nasce e é consagrado a Deus para que ele ajudasse aos sacerdotes. Bom, no capítulo 1 de 1 Samuel, fala que houve, né, capítulo 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Aqui, quando nós estudamos um pouco a respeito disso, nos dá uma certa dúvida se Samuel, então, era da tribo de Efraim ou não. Mas nós temos
uma resposta já no livro das Crônicas. Se a gente for para 1 Crônicas 6, 27, gostaria que vocês acompanhassem isso. 1 Crônicas 6, o 27 e o 28 vai dizer assim. Vamos começar no 26. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana, os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. Então aqui, se nós subirmos um pouquinho no 18, está escrito assim, os filhos de Coate. Os filhos de Coate, né? Coate era levita, da tribo de Levi. Então nós vemos aqui Samuel sendo detalhada a sua genealogia aqui dentro dos coatitas, certo? No 22 fala, né, o filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, e ali sucessivamente, né? E também no versículo 33 e 34 está escrito assim: são estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Então tínhamos aí o neto de Samuel que era cantor, né? Filho de Eucana, então é o Samuel que nós estamos falando, filho de Eucana. E aqui então ele está como coatitas, certo? Que Davi depois constitui para o canto na casa do Senhor, né? Então essa é a linhagem aí dos coatitas que faziam parte dos levitas. Então com isso nós vemos que Eucana era da tribo de Levi, apesar de morar em Efraim. Então essa é uma confusãozinha, mas que é esclarecida nas genealogias para frente. E aí nós vamos ver que Samuel, depois de toda a sua história milagrosa, né, do seu nascimento, sua mãe o leva até Eli, que era o sacerdote na época, o sumo sacerdote, para que Samuel crescesse já conhecendo a Deus e no serviço a Deus. Nós vemos que Eli, ele era um certo juiz nessa época ainda, ok? Então, nacionalmente, as pessoas tinham Eli como juiz, como alguém que orientava a nação nessa época, mas ele tinha certos problemas de conduta. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, e esses filhos também exerciam suas funções como sacerdotes, só que eles faziam um monte de rituais errados, eles se prostituíam na entrada do templo, eles utilizavam a parte da oferta que deveria ser para Deus, mas eles usavam para si mesmos. Então aqui nós vemos já desde o início, né, como pessoas utilizam do serviço ao Senhor para seus próprios interesses, para os seus próprios prazeres, né? Utilizam das ofertas aí para não só o sustento, mas para realmente extrair o máximo das ovelhas, né? Para seu bel prazer, né? Então isso não é de hoje. E nós vimos que Eli via isso, repreendia seus filhos ali, né? Quando nós chegamos no capítulo 2. E Deus vem a Eli e diz, né? Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar. Então aqui falando da separação dos filhos de Arão, né, para o sacerdócio, para o ofício propriamente dito, né? E aí o que acontece? Chega ali
no versículo 29, e está escrito assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então, Deus dando um aviso, né, e ao mesmo tempo já decretando um final ruim para Eli e sua descendência. Então, Deus fala que não terá mais ali descendentes, os descendentes vão viver e vão morrer em tenra idade, e ele começa a falar o que vai acontecer. E no 35 diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aqui nós temos um problema de interpretação, inclusive a apostila segue nessa linha, que ela entende que esse versículo está se referindo a Samuel. Mas Samuel, por ser coatita, ele não poderia ser sacerdote, ele não teria como ser, certo? Nós sabemos que teria que ser filhos de Arão. E dos 4 filhos de Arão, né, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, Nadab e Abiú fizeram caca, né, ofereceram fogo estranho e foram consumidos no deserto. Então sobrou só Eleazar e Itamar. E aqui Eli era descendente de Itamar, e aí o que acontece? Com certeza esse sacerdote ele não poderia ser Samuel, como eu falei. Então nós entendemos que ele se trata lá da frente de Zadok, que Salomão coloca no lugar de Abiatar. Abiatar pertencia à família de Eli, e Deus tira, assim como está escrito profeticamente nesse capítulo, e coloca outro, seria da linhagem de Eleazar, do outro filho de Arão, para dar essa sequência aí para frente. Então nós entendemos que esse sacerdote fiel seria Zadok, e isso vários e vários autores que eu pesquisei são unânimes nisso. Então isso quer dizer que vai ser a partir de Eleazar esse sacerdócio. E aí, o que acontece? Eli não faz nada, certo? Aí Deus fala com Samuel, Samuel conta a visão que teve a Eli de que Deus realmente iria cumprir aquela palavra ali que ele tinha dado a Eli antes. E o que acontece? Os filisteus investem contra o povo de Israel. O povo, achando que Deus estava com eles, acham que simplesmente porque a Arca da Aliança estava lá, eles iriam ganhar a batalha, a guerra, né? Mas a Arca da Aliança não é amuleto, certo? É a presença de Deus, realmente ela é um símbolo da presença de Deus, mas só ela não diz nada, né? As pessoas, assim, acham que podem viver do jeito que elas quiserem e simplesmente usar um amuleto lá, uma cruz no pescoço ou alguma coisa assim, que Deus vai protegê-las. Então não é assim, né? Deus não trabalha dessa forma. E aqui o povo achou que isso ia acontecer, e então eles são derrotados, certo? Primeiro 4.000 homens do povo de Israel são mortos, e aí depois 30.000. Então você percebe que quando os filisteus chegaram e viram que a Arca da Aliança estava lá, eles já conheciam as histórias a respeito das batalhas, do que Deus havia feito. Então, os filisteus temem, eles pensam, nossa, essa batalha vai ser difícil, porque afinal Deus
da Arca da Aliança, o Deus de Israel estará com eles. Mas isso não acontece. Deus dá a vitória aos filisteus, né? Porque o povo estava desprezando tudo, certo? Eli estava simplesmente passando a mão na cabeça dos filhos que estavam agindo totalmente contrários, né? Então, quando acontece a questão da desobediência, como nós vimos em todo o livro de Juízes, é o caminho natural, toda essa derrota, todo esse problema, porque Deus deseja atrair o povo novamente para si. E o povo gosta de vir pela dor, né? E aí ele se lembra de clamar a Deus. Então, o que acontece aqui para frente, né? Nessa batalha, que 30.000 homens são mortos, a Arca da Aliança é tomada. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, são mortos, certo? E aí um homem lá da tribo de Benjamim corre para contar para Eli o que tinha acontecido. E Eli, quando ouve isso, certo? Quando ouve tudo isso acontecer, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Então veja bem, Deus deu ali, né, cumpriu a sua palavra, deu o juízo que ele merecia. E aí, depois ele ter julgado Israel por 40 anos, né, isso aí acontece. E a nora de Eli, que era a mulher de Finéias, estava grávida e daí teve as dores do parto e teve o filho. E quando ela fica sabendo que ela teve um menino, ela chama ele de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E nisso ela estava se referindo porque a Arca da Aliança tinha sido tomada, né? E também por causa do sogro e do marido que haviam sido mortos. Então nós vemos Deus fazendo uma espécie de limpeza aí para colocar o seu próprio propósito, né? E aí, comentando com vocês a questão de Samuel, né? Às vezes ser atribuído como sacerdote, mas nós sabemos que ele não poderia ser, né? Como nós já aprendemos, por causa do fato dele ser coatita de outra tribo que não tinha nada a ver ali com o sacerdócio diretamente. Mas o que confunde muita gente é porque quando ele estava ainda sob os cuidados de Eli, lá na infância, se você puder acompanhar, 1 Samuel 2,18, está escrito assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Então, ele ministrava ao Senhor, isso não quer dizer que ele apresentava os sacrifícios, que era só os sacerdotes que poderiam, né? Mas que ele auxiliava, ele servia, né? A palavra ministrar, ela vem de servir. Então, ele servia ao Senhor, ele servia Eli. Então, aquelas atribuições dos levitas, de modo geral, que cuidavam ali da parte organizacional, do templo, da questão auxiliar mesmo, né? E a mãe dele, Ana, é que fazia essa túnica sacerdotal, mas ela não era uma túnica sacerdotal como exigia-se a lei. Ela era simplesmente naquele mesmo formato. Era mais talvez uma intenção de Ana de mostrar essa separação que Samuel tinha, né, a consagração que ela tinha feito ao Senhor, né, ao serviço do Senhor, né, dele. Então, as pessoas às vezes confundem isso, né? Nós sabemos que Samuel, ele foi o primeiro profeta,
e ele foi o último juiz. Mas o sacerdócio ele não poderia exercer, né? A questão assim do sacerdócio é que o sacerdote ele era um intermediário entre o povo e Deus. E o profeta era o contrário, era entre Deus e o povo, certo? Então Samuel foi esse canal de Deus para o povo, que é justamente o serviço profético, ok? Então ele que dá esse início. Ele morava em Ramá, certo? Era onde ele ficava. A arca ficava em Siló, ok? Então, já por isso, você já pode imaginar que ele não era sacerdote, porque tinha que ter alguém lá continuamente oferecendo sacrifícios para o povo, né, em resgate ali do povo. E Samuel, ele habitava mesmo em Ramá, então já por isso a gente entende, né? Que mais? Aí a arca foi junto com os filisteus, né? Então nessa batalha aí dos 30 mil mortos, a arca foi junto. E essa arca foi parar na casa de Dagon, que era um deus filisteu. E essa história sempre me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li. Eu me lembro até hoje da época que eu li e eu achei essa história tremenda. Então eu vou ler com vocês o comecinho. 1 Samuel 5, então versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada de Asdod no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia, caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Então eu acho muito tremendo esse texto, né? Porque primeiro, de madrugada, Dagon, o deus ali dos filisteus, ele cai né? Ele cai com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E aí aqueles homens, né, viram isso acontecendo, mas o fato só de ter caído poderia ser um acidente, ventou, alguém esbarrou, caiu, né? Mas o que acontece? Eles arrumaram ele no lugar e na madrugada do dia seguinte ele estava caído de bruços e com a cabeça cortada e as mãos cortadas, estava só o tronco. Então veja assim que Deus mostrando o poder dele aqui aos filisteus, certo? E mostrando que a arca ela não era um amuleto que eu estou carregando a arca, eu estou carregando o Deus dos filisteus comigo. Então o Deus dos filisteus agora será os deuses que, desculpe, dos filisteus não, os deuses de Israel agora vai ser o Deus dos filisteus. Então os filisteus pensavam, bom, eu vou carregar o Deus deles para mim, esse Deus agora vai lutar por mim. E aí como se fosse um amuleto, como se Deus fosse assim, né? Como algo transferível, e não é. E aqui fica claro, Deus falando, ó, eu não vou ser o Deus de vocês, certo? Eu sou o mais poderoso. E aí aquele povo começou a ser acometido com tumores, em alguns lugares com hemorroidas, certo? Então, esses tumores, os filisteus começaram a perceber que estava relacionado à posse da Arca da Aliança e foram transferindo a arca para um outro lugar, para outro lugar, e cada lugar que a arca chegava acontecia a mesma coisa com aquele povo. Até que resolveram devolver. Vamos devolver,
porque não dá para ficar sofrendo, certo? Com este povo, né? E aí, a arca volta, Samuel agora assume como juiz, certo? E ele é também oficialmente profeta, e ele passa então a chamar o povo de Israel ao arrependimento. Então ele chama o povo de Israel, faz o povo se arrepender, clamar ao Senhor, se livrar dos deuses estranhos, certo? E aí eles vencem os filisteus, ok? Eu queria que vocês arrumassem algumas coisinhas na apostila. Na página 42, no tópico 3, segundo parágrafo, está escrito assim: o pai de Samuel, um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim. Eu queria que vocês mudassem ali, fizessem escrito assim, morava na tribo de Efraim, tá? Porque logo depois está dizendo descendente dos coatitas, que eram parte da tribo de Levi. Então, parece meio dúbio quando lê, né? Falta uma informação ali, que ele morava na tribo de Efraim, que eram aqueles lugares que os levitas se espalharam por toda a terra, por todas as tribos, para auxiliar o povo na adoração a Deus, né? E ali, irmãos, na página 43, abaixo aqui dessa partezinha aqui, ó, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. No quinto parágrafo está escrito assim: queria abrir um pequeno parênteses aqui. A oração de Samuel era tão poderosa que muitos séculos mais tarde o Senhor declara: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. A oração de alguns homens e mulheres de Deus muda a direção da vontade do Senhor através da intercessão poderosa e oração sincera. Então nós sabemos que isso não é real, né? A vontade do Senhor, ela não muda de acordo com o que nós oramos. Mas Deus move as nossas orações para que elas às vezes sejam um instrumento de Deus para que ele cumpra algo. Mas é o contrário, né? A oração, nós não movemos nada em Deus com as nossas orações, mas Deus move as nossas orações para cumprir o seu propósito. Deus não é um Deus que muda de ideia o tempo todo, senão ele não seria imutável, certo? A imutabilidade de Deus é um dos atributos do Senhor que não são transferíveis para ninguém, é dele. Então nós não cremos num Deus que traz insegurança para nós, que uma hora acha uma coisa, outra hora acha outra coisa, né? Então, dependendo de quem ora. E esse versículo que ele usa como base para isso, ele diz justamente o oposto. Mesmo que Samuel e Moisés se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Ou seja, eu faço o que eu quero. Não importa quantos orem ou a pessoa mais de Deus ore, Deus vai cumprir o propósito dele, a vontade dele. Não vai mudar a vontade por causa da nossa oração. Ok, irmãos? Então, esse capítulo é um pouco menor, certo? Em breve aí já postarei o capítulo seguinte para vocês. Qualquer dúvida, manda aí para mim. Beleza? Deus abençoe.